Olá, alunos do quarto ano. Vamos então para a gravação da nossa explicação da apostila 16 e 17, certo? Nós começamos com língua portuguesa e eu queria deixar um recado importante. Eu vejo, sim, eu percebo muitas vezes que chega uns 2, 3 dias antes de entregar a apostila, começa um movimento, né? Um movimento ali de pais perguntando, né? De dúvidas. E eu vejo assim que às vezes acumulam algumas coisas, né? Então hoje eu queria pedir para que vocês tentem respeitar as datas da apostila, né? Por quê? Porque se você fizer um pouquinho por dia, o teu nível de rendimento vai ser maior do que você sentar e pegar e fazer tudo de uma vez. Você não vai aproveitar tanto o aprendizado como se você fizesse cada dia, você sentasse ali meia horinha, 40 minutos para começar uma atividade, terminar aquela atividade. É uma rotina, né? A vida da gente é feita de rotina, né? Os adultos possuem aí uma rotina às vezes bem puxada, né? Os pais de vocês estão aí ajudando vocês, eles podem confirmar isso. Eu sou professora, também sou mãe, também sou esposa, também sou dona de casa e a gente tem uma rotina muito puxada, certo? Então, hoje, essa aula de língua portuguesa, do dia 17 de maio de 2021, né, eu espero que vocês possam realizá-la, né, um pouquinho por dia. Então, começa com essa, né, vai indo na ordem das datas da apostila. Então, eu separei aqui um calendário do mês de maio, para a gente dar uma observada, tá? Hoje, que foi o dia que nós entregamos as apostilas e a cesta para vocês, é o dia 26 de maio, certo? Uma quarta-feira. Então, aqui, ó, o nome do mês, que é o mês de maio, o ano, que é o ano de 2021. Se você for aqui no dia 26 de maio, você vai subir aqui na coluna e vai ver que é uma quarta-feira, certo? Mas a atividade da apostila é referente ao dia 17 de maio. Então, a gente pega aqui o dia 17 de maio, é referente a uma segunda-feira, tá? Então, essa seria a aula de português que vocês teriam no dia 17 de maio. Nós recebemos esses livrinhos que foram com vocês na apostila, né? É um livrinho chamado Lugar de Criança na Escola. Quem preparou esse material foi o Ministério Público do Trabalho, certo? E ele foi preparado especialmente para falar desse assunto, que é o trabalho infantil. Nós temos aí o trabalho infantil, ele existe no Brasil, vocês vão poder ver durante essa apostila que esse trabalho é bem presente aí no país inteiro. E também temos, se você começar a pesquisar, né, outras partes do mundo onde acontece essa exploração do trabalho de crianças. Então, ao ler essas historinhas que tem nesse livrinho, vocês vão ver, né, que o trabalho infantil, ele existe, né, e muitas vezes, assim, as crianças pensam, a minha mãe pediu para eu ajudar a arrumar a casa. Isso não é exploração de trabalho infantil, né, isso é ajuda, né, então todos moram na casa, todos devem participar. É claro que a criança não pode ser responsável sozinha por cuidar da casa, limpar a casa, fazer a comida, cuidar dos irmãos, isso sim, isso é trabalho infantil, seja ele remunerado ou não, né, com salário ou não, é um tipo de trabalho infantil. Então, vocês vão perceber ali, né, que ajudar a varrer, a pôr a mesa, pendurar uma roupa, guardar uma louça, isso faz parte da rotina, né, do dia a dia, todos têm que participar. Então, lá na revistinha de vocês vão ter que procurar a historinha da página 12 e 13, certo? É uma historinha que fala da lavoura para a escola. A lavoura é a pessoa que trabalha na plantação, né? Então, a gente pode ter uma ideia já pelo título da história que vai falar de pessoas que ficavam na plantação e começaram a ir para a escola. Então, vamos continuar ali. Nessa história aparece o Saci Pererê, que é um personagem de uma lenda do nosso folclore. Então, aqui nós temos um lembrete, relembrando lendas.
são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. Então, a gente tem lá, né, muitas lendas que são atuais hoje. Né? Então, quantas vezes ali tem um morador do bairro, uma pessoa do bairro que às vezes é diferente dos outros e começa a surgir ali, né, um medo daquela pessoa e as pessoas começam a falar, né, imaginar histórias ou começam a inventar histórias e saem por aí contando para os outros e de repente tá todo mundo com medo daquela pessoa porque falaram que era o homem do saco, que colocava criancinhas e sequestrava criancinhas. Mas às vezes é só um morador de rua, uma pessoa que sem teto, né? E aí as pessoas criam essas histórias para que as crianças tenham medo de passear na rua, né? E ficar sozinha fora do portão, para que, né, não aconteça nada com elas, e assim por diante. Então as lendas, elas são esses tipos de história que surgiram oralmente, né? Uma pessoa foi contando para outra, e quem conta um conto aumenta um ponto, né? Como diz o ditado. Então, cada vez que um conta pro outro, o outro dá uma aumentadinha na história e vai deixando a história mais elaborada. E assim, ela vai chegando aí até a atualidade, contando aí coisas geralmente fantásticas, sobrenaturais, né, que causam medo nas pessoas. Então, a lenda do Saci Pererê fala de um menino negro que tem uma perna só, que gosta de fazer travessuras. E que também ele é muito amigo e está sempre atento a ajudar os amigos, né? Então, essa historinha, ela aparece em imagens. Vocês vão olhar lá no livrinho de vocês e vão ver uma sequência de imagens que mostram crianças trabalhando na lavoura, na plantação. E o Saci Pererê surge em forma de redemoinho e vai fazendo acontecer ali para que essas crianças deixem de fazer esse trabalho infantil e passem a ir para a escola, que é o lugar onde elas deveriam estar, tá? Então, vocês vão observar essa história e colocar V para a frase que fala a verdade e F para a frase que não é verdade, tá? O que eu quero que vocês saibam aqui? Ao corrigir as tarefas, a gente consegue perceber quem olhou a revistinha e quem não olhou, tá? Isso fica muito claro na realização das atividades. Então, a gente sabe quem é que está acompanhando os vídeos, quem assistiu, quem não assistiu. Dá para perceber nas respostas, tá? Quem pegou o livrinho na mão para responder. Porque se você não olhar, você não vai ter como saber se a frase é verdadeira ou é falsa. Então, precisa fazer esse movimento. Vou pegar a revistinha, vou procurar a página da revistinha e vou olhar e assim por diante. As crianças acordam felizes. Você vai ver se acordam ou não. Dá para ver no rostinho delas se elas estão felizes ou não. Trabalham sem parar, expostas a perigos diversos, né? Então, a pessoa que trabalha na lavoura, ela trabalha muito, certo? Será que para uma criança não seria perigoso trabalhar na lavoura? Né? Então, vocês vão analisar isso. Parece que a ajuda chegou em forma de redemoinho, com um gorrinho vermelho. Será? Quem será que chegou lá para ajudar essas crianças? Será que chegou em forma de redemoinho com gorro vermelho? Não sei, tem que olhar a história. Na notificação, que é um papel, né, está escrito que lugar de criança na escola. Então, vai ter um momento ali que aparece um papel que alguém recebe. Será que nesse papel está escrito que lugar de criança na escola? Vocês precisam ir lá no livrinho olhar. Na escadaria da escola, as crianças estão tristes. O Saci Pererê está feliz por ter ajudado as crianças a voltarem para a escola. Então, bem simples, basta olhar as imagens para vocês responderem. Lembrando que esses conceitos aqui, A de atingiu, AP atingiu parcialmente, NA não atingiu e NF não fez. Quem vai marcar o X somos nós, as professoras dos quartos anos, não vocês. E continuam apostilas vindo com o X marcado por vocês, não é para marcar. Na frase, as crianças acordam cedo para trabalhar. Assinale um X nos verbos. Vamos lembrar o que é verbos. Está explicando entre parênteses.
ações do sujeito que aparecem nessa frase. Então, as crianças acordam cedo para trabalhar. Será que a palavra, será que o verbo acordar aparece nessa frase? Ele não precisa aparecer como acordar. Ele pode aparecer de uma forma diferente, porque tudo vai depender do que está escrito. Se for eu acordar, não, eu acordo, né? Ele acordar, não, ele acorda. Isso se for no presente, porque se for algo que já passou, seria eu acordei, ele acordou, nós acordamos, eles acordaram, né? Então, a gente tem aí, os verbos mudam a forma como ele é escrito, como ele é falado, de acordo com o tempo verbal, né? Presente, que é o momento que nós vivemos agora, passado, que é um momento que já foi, e futuro, que é um momento que ainda vai acontecer. Então, vocês vão observar se nessa frase o verbo acordar aparece, mesmo que ele não seja na palavra acordar, no verbo mesmo. Crianças, será que crianças é um verbo? Eu, crianças, você, crianças, ele, criança, eu acho que não, né? Trabalhar, eu trabalho, ele trabalha, nós trabalhamos. Será que em algum momento aparece a palavra de trabalhar, o verbo trabalhar na frase? Cedo, será que cedo é um verbo? Eu cedo, só se for do verbo ceder, né? Esse sim, mas essa palavra cedo não é do verbo ceder, é da palavra de estar muito cedo ou estar muito tarde, né? Então, não é um verbo também. Então, da aula de português do dia 17 de maio, é essa atividade que vocês vão fazer, esse movimento de pegar aquele livrinho, que é esse aqui, né, que vocês receberam lá, pegar esse livrinho, abrir a página 12 e 13, ler aquela historinha que mostra o Saci, né, ajudando as crianças a voltar para a escola, sair dessa situação de trabalho infantil, para que elas tenham o direito delas assegurado de estudar, certo? Então, vocês vão fazer esse movimento. Vão ler a história, vão observar lá se as frases falam a verdade, vão por V, se falam algo falso, vão por F. E também vão fazer essa atividade aqui, do verbo, tá bom? E a próxima aula será a aula de matemática, que eu vou gravar um vídeo daí para a aula de matemática. Muito obrigada a todos, até mais.